Bom, vou ter que falar, né, gente? Maranata! Volta nada assim, gente. Maranata! Que ele volte logo para mim e para você. Amém? Essa é uma palavra que resume muito bem todas as atividades, os sonhos e projetos e mobilização que existe ao redor do mundo inteiro, envolvendo jovens. E eu quero crer e creio que aqui não é diferente. Amém? Aqui é uma juventude linda na Igreja do Belém. E eu fico muito feliz de poder participar deste momento especial. Embora o Dia Mundial do Jovem Adventista tenha sido oficialmente comemorado no mundo todo, sábado passado é o terceiro sábado do mês de março, de todos os anos. Nesse período do ano a gente separa um momento para a gente celebrar esse dia, além de vir à igreja, além de cantar, além de tomar decisões, além de se reconsagrar a Deus, dedicar nossa juventude, nossa vitalidade, criatividade, disposição para a pregação do Evangelho. Eu costumo dizer que no Dia Mundial do Jovem Adventista, a gente comemora o nosso aniversário, mas quem celebra é a comunidade. Amém? O tema desse ano foi Amor é Ação, e nós somos convidados de forma educativa durante todo o terceiro sábado do mês, de março de cada ano, para a gente sair da teoria ou somente de ouvir e colocar em prática. Esse é o grande objetivo do Dia Mundial. É muito mais que um dia para celebrar, é um dia para a gente se comprometer em cumprir a missão que o Senhor nos confiou. E essa missão, embora seja para todos, Deus deixa claro em sua palavra, ao longo da sua palavra e também na orientação profética que nós temos e recebemos através de uma garota que foi chamada por Deus também aos 16 anos de idade, chamada Ellen White. Ela diz que como um exército bem preparado, consagrado, dedicado a Deus, capacitado, tal como a nossa juventude pode fornecer, ela diz que a mensagem do Evangelho, de um Jesus que morreu, mas que também ressuscitou e que está prestes a vir, ela diz que se os jovens se levantassem, ela diz que eles abalariam o mundo. E eu creio nisso. Tenho dedicado já boa parte do ministério que Deus me deu a esse ministério. E eu fico muito feliz e inspirado quando eu vejo jovens se levantando. Eu estava agora há pouco vendo aquela princesa cantando aqui, tão linda aqui à frente. Desde que eu cheguei aqui, fico olhando para ela. Cantando com uma simpatia tão... Qual o nome dela? Ali atrás. Ana Laísa. Ai, que linda. Parabéns, continue cantando, tá? É muito legal ver você aqui cantando. Os jovens, ela sim, eu poderia dizer, é o futuro da igreja. Os jovens não são o futuro da igreja. Os jovens são o presente da igreja. Amém? Nos lugares do mundo onde já andei, e tive a tristeza de ver alguns lugares bonitos como esses aqui, que hoje não são mais igrejas, são boates, são grandes restaurantes, são lugares usados para outras coisas, com outras finalidades. E só porque foi a conclusão e a receita para que lugares como esses deixassem de ser o que eles foram consagrados para ser, está mais que provado. São igrejas que deixam de envolver ou de desafiar ou de tornar protagonista na pregação do Evangelho a juventude. Não é só por uma questão biológica. É óbvio que uma igreja que não tem jovens, não tem juvenis, é uma igreja que está fadada a fracassar. Porque não sei se você percebeu, mas o tempo passa. Sexta-feira passada, completei 41 anos. E como passa rápido, gente. É muito rápido. Eu fico pensando, tentando imaginar uma igreja que não desafia, ou que não envolve, ou que não crê no potencial incrível da juventude. E eu queria mais uma vez agradecer a Deus e agradecer ao pastor João Paulo, ao pastor Elias, por todo o carinho que tem tido com essa igreja, e em especial em desafiar, motivar. Me recordo que estava em Brasília essa semana, cheguei umas quase 2 da manhã ontem, e falando com ele na semana, e aí, como é que está? Ele contando um pouco da percepção que ele tem dos jovens da igreja, a mesma que eu acabei de mencionar, com uma visão muito singela, simples, jovens lindos, capazes, muito dedicados, muito criativos. Por sinal, teremos uma lição daqui a alguns instantes na classe de jovens. Vamos falar um pouquinho sobre fidelidade, terminar nossa temporada e já vamos iniciar a nova. Temos aqui a lição do próximo trimestre, falando sobre as mensagens de Deus, a última mensagem para esse tempo. E fico pensando, né? Ele falando para mim, pastor, ora aí, prega. E eu sei que vai ter um momento especial para os jovens, mas
Se a Bíblia diz que a última geração que vai ver Jesus voltar, a última geração, é a geração que vai vivenciar e viver coisas que nenhuma outra geração vivenciaram. As perseguições, a intolerância religiosa que vai surgir, já está profetizada na Bíblia. Embora muita gente ache que não passa de uma tolice, porque não é popular falar isso aqui, né? Com tantos direitos hoje da árvore, da criança, do adolescente, da mulher, do idoso, tem direito para tudo, tem a ONU, gente. Como é que vai imaginar alguém sendo perseguido porque guarda o sábado? Alguém até sendo morto porque está sendo fiel à Bíblia? Não faz muito sentido, né? Bom, pode não fazer para você, para mim faz, porque está na Bíblia. Bom, se essa vai ser a última geração que vai enfrentar os maiores desafios que o mundo cristão ou que os seguidores de Jesus já enfrentaram na história, eu quero crer que esta será a geração mais forte, a mais comprometida, a mais fiel. E eu oro para que seja essa, pela graça de Deus, a última geração que vai ver Jesus voltar. Amém? Que Deus te motive para isso. E em nome de Jesus, não faça da sua juventude uma desculpa para você não ser alguém útil, relevante e, sobretudo, extremamente poderoso na pregação do Evangelho. Eu não tenho dúvida, gente, de que Deus tem um chamado especial para os jovens. E eu quero desafiar você a permanecer firme nesse caminho. E mais do que isso, não ir para o céu sozinho. Eu só estou meio triste que eu não consegui vir com meu uniforme. Tem um uniforme, já jovem? Tem. Tem até valores, tem até ideais, pelos quais a gente vive e, se necessário, até a gente morre. Porque são valores baseados na Bíblia. Fiquei muito feliz de ver a igreja mobilizada já para a Semana Santa, ver a galera cantando aqui à frente. Mas Deus desafia todos nós a tomar uma posição ao lado da sua palavra, a tomar uma decisão ao lado dos valores e princípios da sua palavra. Que o amor de Cristo continue te motivando, que você continue trabalhando pelos jovens, pela igreja e pelos seus semelhantes. Amém? Que o desejo de viver uma vida de discipulado e cumprir a missão seja o maior desejo e chamado da sua vida. E o mais importante de tudo, que a palavra de Deus, e é sobre ela que eu vou pregar hoje pela manhã, que ela continue sendo sua base, seu manual de sobrevivência, seu guia, seu mapa, sua bússola, sua lanterna, sua lâmpada, para continuar guiando os seus passos. Há um dos ideais que é comum ao Clube de Desbravadores e também aventureiros. Nós compartilhamos do mesmo objetivo, que é salvar do pecado e guiar no serviço. Se não salva e não guia no serviço, não é aventureiro, não é desbravador e não é jovem. Esse é o grande foco: salvar do pecado e guiar no serviço. Mas há um voto que eu gosto muito, há um voto que eu acho muito legal no nosso ministério, que é o voto de fidelidade à Bíblia. E ele diz mais ou menos assim, se você sabe pode repetir comigo, tá? Prometo fidelidade à Bíblia, a sua mensagem de um Salvador crucificado, ressurreto e prestes a vir, doador de vida e liberdade a quem? Você tem noção do que é um voto como esse? Quando não é feito da boca para fora, a seriedade que é um jovem se colocar diante de Deus, de uma pessoa se colocar diante de Deus e falar assim, ó, eu prometo fidelidade à Bíblia. É muito sério isso. Nosso momento, nosso mundo louco, relativista, extremamente líquido, onde tudo que é absoluto, tudo que é pilar, tudo que é concreto, para muita gente não tem mais valor, porque é arcaico, é ultrapassado, cada um tem a sua verdade, cada um baseia sua vida no que bem quer, meu corpo, minhas regras, e assim por diante. Eu fico tentando imaginar jovens se levantando, dizendo, não, eu prometo fidelidade à Bíblia. Não é meu pai, não é minha mãe, não é meu chefe, ou a mim mesmo, é a palavra. É muito forte isso. Algum tempo atrás eu fui num congresso na Alemanha, e eu tive a oportunidade de passar no centro de documentação que Hitler estava criando, em uma outra cidade, em Dresden, para tirar o poder de Berlim para lá. É claro que ele não terminou, era um edifício enorme, tudo que ele fez era muito grande, está pela metade, o prédio até hoje, virou um grande centro histórico e um grande passeio turístico daquele lugar. E ali a gente pode entrar e acompanhar todo o processo que ele estava tentando fazer,
o que ele queria fazer com a Alemanha, e me chamou a atenção um ponto muito importante, porque uma das coisas que mais me chamou a atenção é que Hitler tinha um projeto, ele tinha uma visão muito clara sobre como manter seu exército crescendo e ativo, porque seu foco era conquistar o mundo. E sabe qual era o grande objetivo e o grande projeto, a grande estratégia dele? Era o famoso exército da juventude. Quando eu fui lá naquele púlpito de mármore, com uma parede enorme que tem atrás dele, que lembra que passa nos documentários, aquele monte de gente, 200 mil pessoas, enquanto ele entrava no palco e fazia um gesto, todo mundo respondia aquele gesto. Como o nosso Maranata, não tem? Boa parte da garantia de que o seu exército continuaria, de que seu projeto continuaria, de conquistar não só a Alemanha, mas o mundo, estava dedicado o investimento em envolver, recrutar, capacitar jovens. Eu acredito que Deus tem um plano estratégico para os jovens. Embora eu não tenha vindo pregar só para os jovens hoje aqui, mas toda a paixão e envolvimento que eu vi em vídeos e pude ver fotos, documentários, que tantos jovens tiveram ao olhar para aquele líder e o viam quase como um Deus, como alguém pelo qual viver e até morrer. Eu fico tentando imaginar jovens de fato se levantando e dizendo: eu prometo fidelidade à palavra do meu Deus, a Santa Bíblia. Eu queria conversar um pouquinho hoje, quem sabe não vou trazer alguma novidade. Então, se você não vai trazer novidade, então não prega não, Fabrício. Bom, eu já percebi que às vezes o óbvio a gente ainda não entendeu. E percebi mais ainda que às vezes o fato de você ter uma informação, a gente vive na era da informação, nunca teve um tempo onde tivéssemos tanto acesso à informação e onde a gente soubesse tanto e vivesse tão pouco. Eu queria separar esse tempo para conversar um pouquinho sobre o livro mais poderoso da terra. E se de fato aqui eu acabei de recitar um desses ideais do Ministério Jovem, se ele poderia e deveria ser de fato a sua profissão de fé, a sua declaração de fé na palavra de Deus, e se valeria a pena ou não tomar uma posição pública ao lado da palavra, a tal ponto de dizer: eu prometo fidelidade à palavra de Deus, a sua mensagem de um Salvador crucificado, ressurreto e prestes a vir, que doa vida, e não só doa vida, ele liberta as pessoas. Será que a gente pode de fato tomar uma posição tão radical assim ao lado da Bíblia? Ou ela deve ser um artigo até, quem sabe, religioso, até importante da minha vida, mas não aquilo que deve reger, motivar, orientar em cada decisão, em cada aspecto, até aquilo que eu como, bebo, a hora que eu durmo? Será que ela é importante mesmo a tal ponto de dirigir, nortear, guiar cada plano, cada aspecto, cada área, cada fase da minha vida? Será que esse livro é poderoso mesmo? 2 Timóteo capítulo 3, por gentileza, abra sua Bíblia, no livro de 2 Timóteo capítulo 3, um texto muito conhecido, o verso 16 em diante, 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 em diante. Eu nessa manhã resolvi separar esse tempo para conversar sobre, na minha opinião, um dos ideais mais relevantes, não que os outros não sejam, do Ministério Jovem. O livro mais poderoso da terra. Abriu aí? 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, a Bíblia diz assim. Antes de a gente ler, vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos trouxe aqui. Obrigado pela Tua palavra, obrigado por Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque estamos na Tua casa e viemos aqui ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Queremos implorar mais uma vez nesse momento o Teu Espírito que nos guie, nos oriente, fale com a gente e nos desperte para essa grande realidade de fundamentar, embasar e ter como guia seguro da nossa vida a palavra de Deus. Por favor, fala com a gente, que ela tenha poder sobre tudo em nossa vida. Esse é o nosso pedido em nome e por amor de Jesus. Amém. 2 Timóteo 3, verso 16, a Bíblia diz assim: toda
a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro. Estou lendo na versão transformadora da Bíblia. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, o experiente, o idoso, toda pessoa, o seu povo, para viver uma vida da prática das boas obras. Em outras palavras, para viver uma vida útil, para viver uma vida que seja relevante, para não ser um peso morto, para não ser mais um, não, para ter uma vida que seja útil, que abençoe a outros. Efésios diz, capítulo 2, verso 18, diz que Deus nos salvou pela graça, por meio da fé, e Ele nos salvou para vivermos uma vida da prática das boas obras. Para que serve a Bíblia? Qual o objetivo da palavra de Deus? Por que a Bíblia é tão importante e fundamental, indispensável na vida de um jovem, de um cristão, de alguém que está conhecendo a Deus, ou de alguém que está passando a ter um contato com Deus? Porque, segundo ela mesma, ela é útil para tudo. Inclusive a primeira parte da Bíblia, porque quando Paulo está afirmando isso, o Novo Testamento, a última parte da Bíblia, nem existia, ele nem sabia que o que ele escreveu ia virar Bíblia, ou ia fazer parte desse compêndio chamado Bíblia. Ela é útil para tudo, é necessário para tudo em nossa vida. Toda a Escritura, ela não é resultado da mente humana, ela não é resultado de alguém que pensou assim, cara, eu vou criar um livro bem bolado, em algum momento da história, para causar algum impacto em uma parte da sociedade, para fazer lavagem cerebral, igual foi feito com um grupo de jovens que ia para a guerra morrer tão cedo, por esse líder que eu mencionei no princípio, ou a princípio. Será que a Bíblia foi inventada, ou é resultado da mente humana, de alguém que decidiu criar alguma alternativa para criar um grande nicho religioso ao redor do mundo todo, e tornar pessoas obcecadas, pessoas que vivem uma vida extremamente radical, que vivem uma vida alienadas deste mundo? Será que foi criado para ser uma espécie de coleira, para guiar as pessoas e mantê-las em uma vida religiosa, mas que no fundo não faz sentido nenhum? Não, segundo a Bíblia, ela foi inspirada e criada pelo próprio Deus. E temos muitas evidências para chegarmos a essa conclusão. E só o fato de alguém ter vindo hoje pela manhã falar do poder que a Bíblia teve na vida dela, já seria suficiente. Quem sabe esse seria um dos maiores argumentos a favor da realidade do poder que existe na Bíblia. Ela foi deixada por Deus para ser útil, para nos ensinar o que é verdadeiro. Em outras palavras, toda a verdade que existe neste mundo, que Deus quer que você saiba, está onde, gente? Está onde? Na Bíblia, na palavra. Mas pastor, eu aceito, mas eu não concordo muito não. Mas é o que está na Bíblia. Toda a verdade que um ser humano precisa saber sobre quem ele é, sobre sua história, sua razão de viver e sobre o próprio Deus, está na Bíblia. Toda a verdade inspirada por Deus está aqui. Ela nos faz perceber o que não está de acordo com o que é bom para a nossa vida, ou de acordo com a vontade de Deus. Ela nos mostra aquilo que está fora do lugar, ela nos mostra como tomar uma decisão correta, ela nos mostra como ter uma vida melhor, feliz, com propósito, com sentido, para viver, inclusive até para morrer. Ela quem nos ensina e nos mostra como ter uma vida útil e capacitada para viver uma vida que abençoe outras pessoas. É claro que existem outros livros. Existem livros para tudo hoje, né? Quer ser rico? Tem lá um livro, Como Ser Rico. Se quer ter estabilidade emocional? Tem lá livro para isso. Eu quero saber me relacionar com a minha esposa. Eu quero saber educar meu filho. Eu quero entender a psicologia do adolescente. Está tudo lá, gente. Tem livro de autoajuda, tem livro de tudo. Livros densos. Existem muitos livros e tem o seu lugar. Você tem ideia, em 2021, onde praticamente no boom da pandemia aí, teve um grande crescimento no acesso às plataformas de streaming, uma das séries mais assistidas em 2021,
dizem os estatísticos aí das plataformas de streaming, foi a série Lupin, ou Lupin, como você quiser falar aí a pronúncia, português ou francês. E essa série conta a história de um garoto que foi para a França. Ele é senegalês, seu pai foi para a França em busca de uma vida melhor, estabilidade de vida. Ele é empregado por uma família, esse é o enredo da série. E ele trabalha para uma família muito rica lá na França, muito poderosa, uma família Peregrine. E ele começa a trabalhar, sofre bastante preconceito, não só por conta da sua cor, mas porque era um homem muito humilde. O patrão dele era muito arrogante. E ele some uma peça, uma joia na casa dele. Imagina quem ele culpou. Babacar era o nome dele, de acordo com a série. E ele é incriminado, preso injustamente. Ele se sente tão injustiçado, ele é tão discriminado, injustiçado, que conta a série que ele chega a tirar a própria vida na cadeia. E ele deu um presente para o filho dele. Seu filho chamava Arsène Diop. Ele dá um livro para ele. De uma família muito humilde, incentivou seu filho a ler desde muito cedo. Teve acesso a vários livros e deu um presente. O fato é que depois de morrer, 25 anos depois, seu filho volta para a França e tem uma missão no seu coração. Sabe qual era a missão dele? A missão era desmascarar aquela família e provar que seu pai não tinha sido culpado. E ele baseia todas as ações, todas as decisões, toda a estratégia que ele tem, tudo que ele faz na vida, com base em um livro que seu pai havia dado para ele. O livro de Arsène Lupin, ou Lupin. Ele ensina como ser um ladrão de pessoas ricas ou de cavalheiros. Ele baseia a sua vida nisso. Ele usa tecnologia, tem toda uma trama na série, ele quase é preso, ele sai de novo, etc. Resumindo a história, essa série é a história de um garoto que decidiu basear a sua vida em um livro. Eu vim aqui somente dizer hoje, nesta manhã, de que essa série não é a única exclusividade, não tem a exclusividade de ter pessoas baseando sua vida em um livro. Já mencionei que existem vários tipos de livros, antigos, famosos, sagrados. Mas eu vim aqui dizer hoje, nessa manhã, de que, sim, amigo, embora haja muitos livros, só existe um livro capaz, de fato, de mudar, transformar, alterar, libertar e dar sentido e propósito à vida. E esse livro é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, o livro dos livros, sem dúvida nenhuma, o livro mais poderoso e o mais perigoso da terra. Por quê, Fabrício? Porque se você vai até ele com humildade, com sinceridade, amigo, ele pode mudar ou alterar a sua vida completamente. Mudar a sua vida e história de cabeça para baixo. E mudar para melhor. E embora pareça muito, ou frase de efeito falar isso aqui, porque o que eu acabei de ler não é uma frase de efeito. É ela mesma afirmando a respeito dela mesma. Este é um livro útil, necessário, urgente e necessário para tudo em nossa vida. Para o pai, para a mãe, para o filho, para o profissional, para o empreendedor, para a pessoa mais simples, para o culto, para o inculto. Ela está na mesa do rico e na mesa do pobre. Ela está presente em praticamente todos os lugares do mundo. É o livro mais amado, mas também é o mais odiado. Ele é o mais lido e o mais vendido. Mas já passou por momentos que, se você fosse olhar historicamente, concluiria de que ele não deveria mais estar nas suas mãos. Por sinal, alguém tem uma Bíblia aí na sua mão? Tem aí no celular, o físico? Levanta assim, só queria ver, tem? Levanta assim bem alto. Levanta aí. Que imagem linda, hein, gente? Que imagem linda. Você tem noção do que aconteceu para esse livro estar aqui? Você tem noção do que esse livro já passou para você ter com tanta facilidade e liberdade acesso a esse livro? Eu queria nessa manhã somente responder duas perguntas a respeito deste livro sagrado, da Bíblia. Primeira pergunta: há alguma evidência de que esse livro é um livro confiável? Há alguma evidência de que eu poderia e deveria basear toda a minha vida, minhas escolhas e decisões, com quem vou namorar, com quem vou casar, o que eu vou empreender, quando, o que eu vou estudar,
Qual vai ser a minha carreira profissional? Como eu devo tratar as pessoas? Será que eu deveria? Há alguma evidência para que alguém decida basear a sua vida na Bíblia? Por incrível que pareça, mesmo no mundo cristão, há muita gente que se levanta dizendo que a Bíblia ela tem que dar uma espécie de atualizada, tem que dar um jeitinho para contextualizar a nossa realidade contemporânea. Pastor, temos que não pode aceitar tudo que está nela. Amigo, se está aqui é porque é importante. Eu prego para alguém que está aqui me ouvindo hoje pela manhã e quem sabe tem dúvidas sobre a realidade, sobre a importância e relevância da Bíblia. Como eu já tive, por sinal, minhas maiores crises com respeito à credibilidade da Bíblia eu tive no teológico, fazendo teologia. Será que esse livro é um livro confiável? Há alguma evidência que me leva a crer de que ele é confiável? E a última pergunta, será que há algum benefício em ler este livro, em basear a sua vida neste livro? Eu queria destacar aqui algumas evidências, eu queria mencionar para vocês. Para mim, uma das coisas que mais me impressiona com respeito a uma das evidências mais importantes que encontro na Bíblia, de que ele é um livro especial, sabe qual é? É a sua capacidade, sua maravilhosa unidade. É a sua capacidade de ter uma única mensagem. Como se tivesse um fio condutor do início ao final, que nos permite perceber que a Bíblia não é um livro qualquer, não é um livro comum, não é mais um livro. Quando eu fazia faculdade de pedagogia e teologia, quando eu ia fazer alguma monografia, alguma pesquisa com algum amigo, gente, era uma guerra. Estava no mesmo lugar, mesmo propósito, mesma faculdade, mesmo conteúdo, mesmo escopo de pesquisa, e por muitas vezes eu disse, rapaz, faz esse capítulo, eu faço outro, porque não combina, não dá não. O pensamento é diferente, mesma fonte bibliográfica, e não conseguia ter unidade. Eu queria que você tentasse imaginar isso. Consegue imaginar? Agricultores participaram dela, fazendeiros participaram da sua confecção, escrevendo. Outros eram estadistas em impérios extremamente hostis, como Daniel. Moisés era um grande, a princípio, líder militar, dentre todas as coisas que ele tinha e habilidades que ele tinha. Davi era um músico, um poeta, um pastor de ovelhas. Lucas era médico. Paulo era um poliglota, possivelmente um advogado, um doutor da lei. Muitos desses homens nunca se viram na vida, viveram em épocas completamente diferentes. A Bíblia foi confeccionada e juntada em um período de 1500 a 1400 anos, é muito tempo. E curiosamente, nenhum desses escritores que escreveram a Bíblia se contradizem, ou criam algum tipo de expectativa, embora alguns quando leem rapidamente pensam, não, está se contradizendo isso aqui. Quando você lê com honestidade todo o contexto dela, você vai perceber que não existe essa falta de unidade. Curiosamente, a Bíblia, embora tenha sido, ou tenha tido a participação de muitos homens que de idades e épocas e cultura e educação diferentes, curiosamente, a Bíblia continua tendo e vai continuar tendo sua unidade incrível, indiscutível. Por quê? Porque embora o homem tenha escrito a Bíblia, a mensagem veio de Deus. A Bíblia é a linguagem ou a mensagem de Deus em linguagem humana. É a carta de amor endereçada a cada ser humano neste mundo. Na minha opinião, gente, é a maior demonstração do amor de Deus por cada um de nós. Fico tentando imaginar o que seria do mundo, não só dessa parte do mundo que a gente chama de Ocidente, tudo o que envolve neste mundo, tudo que há de criatividade, de tecnologia, de cultura, de escolaridade, de crescimento da humanidade, é resultado da Bíblia ter chegado no coração das pessoas, na mesa das pessoas. Se não fosse a Bíblia, o Ocidente não é o que é hoje, jamais seria. E embora a gente critique a Bíblia, como até na época dos grandes filósofos e cientistas, que diziam que a Bíblia era um retrocesso, que o mundo tem que ser iluminado com conhecimento, com a tecnologia, com a indústria, a gente percebe com o tempo, sem muito esforço, de que nenhuma das soluções humanas trouxeram o crescimento e o avanço que só a Bíblia trouxe. Sua unidade é extremamente incrível e incontestável. É incrível como a Bíblia tem uma única mensagem. Sabe qual é a mensagem dela? A mensagem de que há um Deus que salva. A mensagem de que há um Deus que é o herói de todos, o grande super-herói, um Deus todo-poderoso. Jesus Cristo é o personagem central da Bíblia.
Só existe um inimigo na Bíblia apresentado do início ao final, é Satanás. E a Bíblia só tem um propósito, já descrito no texto que você acabou de ler. O propósito da Bíblia é nos ensinar a viver uma vida que seja para a glória de Deus. O que você acabou de cantar aqui, tão linda com o coral aqui do Chip, agora há pouco você viu cantando, né? É tudo por Ele, é tudo para Ele, é para a tua glória. Para que a Bíblia? É para nos ensinar a viver para a glória de Deus. Viver uma vida que seja útil, tão útil e abençoada, que as pessoas olhem para Deus. Eu estava ontem com um taxista aí, e a gente começou a conversar e tal, ele falou sobre podcast, e eu também conduzo um podcast, e ele começou a contar, e você faz o quê? Eu sou pastor. Ah, pastor, ele tinha falado já um monte mal de pastor. Aí a gente começou a conversar também, que legal, Deus te abençoe, não sei o que e tal. E aí começamos a falar sobre a Bíblia, e ele começou a falar um monte da Bíblia. Que conversa de Bíblia e tal, que não é confiável, isso é tudo conversa furada. A religião hoje não passa de um instrumento de pessoas viverem a vida à custa dos outros, da fé dos outros. E é bem verdade que em muitos lugares é mesmo. Eu fico tentando imaginar como alguém pode ter uma visão clara do que Deus espera para a sua vida sem a palavra. É impossível. A Bíblia não só tem uma única mensagem, como Deus salva o homem. É nela que encontramos a pessoa incrível de Jesus Cristo. É nela que entendemos o grande conflito que existe, e tudo que envolve o sofrimento do mundo tem um causador por trás, no backstage da história humana, fazendo de tudo para que o ser humano sofra e deixe de crer em Deus, de que há um Deus de amor. É ela quem diz como a gente pode ir embora neste mundo fadado ao fracasso, caótico, doente, triste e depressivo, e mesmo assim descobrimos como a gente pode viver uma vida que glorifique o nome de Deus. Sim, amigo, a Bíblia tem uma unidade incrível. Para mim, uma das coisas que mais me impressiona dela, segundo a evidência, é que ele é um livro que suportou o que poucos livros suportaram no mundo. E ela sobreviveu ao tempo. Você tem uma ideia, ela já foi perseguida por filósofos, ela já foi perseguida por imperadores, ela já foi perseguida por reis, ela já foi perseguida por cientistas, ela já foi perseguida até por cristãos, ela já foi queimada em praça pública. Já teve pessoas ao longo da história que chegaram a cortar a própria pele para ter um pedacinho dela. Você tem uma noção? Gente já foi queimada, rasgada ao meio, jogada para os animais, virado comida de animais, virou cinza só por causa da Bíblia. E curiosamente, embora esse livro tenha sido perseguido em muitos lugares do mundo, se em alguns lugares do mundo você é encontrado com a Bíblia, você morre na hora. Odiado por muitas pessoas. Pasmem, ela continua nas tuas mãos aí. Ela continua na sua mão, jovem. E há um propósito para isso. Ela sobreviveu a todos os ataques que você possa imaginar. Um grande cientista chamado Voltaire, acho que você ouviu falar já nele, em 1778, ele fez uma declaração. Sabe o que ele disse? Ele falou assim, ele odiava a Bíblia, sabe o que ele disse? Ele falou assim, ó, depois de 50 anos da minha morte, ele dizia que a Bíblia era uma coisa tão obsoleta, tão retrógrada, era tão tacanha crer na Bíblia, uma coisa tão burra crer na Bíblia. Ele chegou a falar assim, olha, depois de 50 anos da minha morte, eu garanto a vocês que ninguém mais vai crer na Bíblia. Esse livro vai ser extinto. Aliás, ele falou depois de 100 anos da minha morte. 50 anos depois da morte dele, sabe qual foi a casa, a prensa, na época que era a máquina que imprimia livros, que foi usada para imprimir os primeiros livros, ou as primeiras Bíblias da Europa? A casa dele virou uma editora da Bíblia. Sabe o que eu aprendo com isso? Mesmo em um mundo tão relativista e tão líquido como o nosso nesse momento que a gente está vivendo, homens passam, líderes passam, grandes personagens históricos irão passar. A Bíblia chega a dizer que até céus e terra irão passar, mas a palavra de Deus vai permanecer para sempre. E você terá que escolher: permanecer com a Bíblia ou viver sem ela, porque uma coisa é certa: seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Terceira, penúltima evidência pelo qual eu creio que a Bíblia é um livro extraordinário,
é a sua exatidão histórica. Outro homem, chamado William Ramsay, ele era filho de ateu, veio de um ambiente totalmente hostil à religião. Seus pais ensinaram desde muito cedo que ele não deveria crer na Bíblia, que era um livro fracassado, antigo, não era confiável, invenção humana. Sabe o que ele decidiu fazer? Ele era arqueólogo, inglês. Ele começou a perceber que existiam alguns livros na Bíblia, em especial o livro de Lucas e Atos, que eram livros históricos, que mencionavam lugares, personagens, históricos inclusive. São os livros históricos do Novo Testamento, Lucas e o livro de Atos, o Evangelho de Lucas. Ele decidiu dedicar a sua vida a ir nos lugares e a pesquisar as pessoas que foram mencionadas na Bíblia. E ele queria provar, ele dedicou-se, eu vou provar que esse livro é uma farsa, uma grande mentira, uma montagem. E vou provar que o que está escrito nela aqui, já que está aqui personagens de lugares históricos, que isso é uma mentira. Ele dedicou 25 anos da sua vida para isso. Ele visitou mais de 30 ilhas mencionadas na Bíblia. Ele mencionou e visitou mais de 25 países e cidades e ilhas mencionadas só nesses livros que ele leu. E depois de 25 anos ele volta para a Inglaterra com uma conclusão. Sabe qual foi? De que tudo que estava mencionado na Bíblia, personagens e lugares, histórias mencionadas na Bíblia, eram verdadeiras. Só que o que mais assustou na época, os jornais da época, não foi isso. Porque qualquer pessoa que fizer essa pesquisa vai concluir. Qualquer pessoa em sã consciência da área da ciência e da arqueologia vai comprovar que a Bíblia é o livro mais comprovado arqueologicamente falando. Só que mais impressionou a comunidade na época não foi isso. Foi que aquele rapaz que dedicou a sua vida para provar que a Bíblia era um livro mentiroso, não era confiável, ele volta para a Inglaterra e após declarar isso, sabe o que ele fez? Ele se tornou um cristão. E de maior perseguidor e opositor da Bíblia e da verdade, se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho. E pregou na Inglaterra como nunca ninguém pregou. Porque é isso que acontece quando alguém vai até a Bíblia com sinceridade e humildade. Quando você vai até a Bíblia com humildade e com sinceridade, você vai encontrar uma verdade profunda de que ele comprova, a Bíblia existe para comprovar, de que o que está escrito nela, personagens, lugares e pessoas, são todas reais. Até um dia desses, alguém dizia que Babilônia nunca tinha existido. O Império, Daniel mencionou, é tudo conversa fiada. Hoje nós temos portais inteiros de Babilônia, em alguns museus, lá de Berlim, vários e vários tijolos com o nome Nabucodonosor, que alguns dizem que não passava de uma invenção humana, da cabeça de Daniel. Sim, amigo, a Bíblia é um livro histórico, mas mais do que isso, a Bíblia é o único livro que se propõe a falar o que vai acontecer antes de acontecer. Nenhum outro livro, pode pesquisar, nenhum outro livro na história da humanidade, nenhum se propõe a dizer o que vai acontecer antes de acontecer. É um livro profético. Das mais de 3.000 profecias escritas na Bíblia, as mais impressionantes detêm não só a personagens e a lugares, mas a pessoa incrível e maravilhosa de Jesus Cristo. Ela falou do seu nascimento, falou da sua vinda ao mundo, da forma milagrosa como ele viria ao mundo, falou do tempo, da época, do império, falou do dia, inclusive hora da sua morte. 600 anos antes, até as palavras que sairiam da boca dele já estavam na Bíblia. As 7 últimas frases que ele citou quando estava na cruz, é extraordinário. Não tem como você olhar para a Bíblia e no mínimo não ficar impressionado. Como é que ela tem capacidade de dizer o que vai acontecer antes de acontecer? Ela chegou a mencionar o nome de um rei 200 anos antes dele nascer, dele existir. Deus já tinha falado através de Isaías: Deus vai usar um homem chamado Ciro para libertar o meu povo. Sim, amigo, o que está na Bíblia, que já aconteceu, é prova e evidência do que está escrito nela, que não aconteceu ainda vai acontecer. Será que esse livro é um livro confiável? Será que o que está escrito nela, a gente pode de fato crer e confiar? Sim, amigo, existem muitas evidências de que a Bíblia é um livro confiável. Quero terminar essa mensagem pensando com você: existe algum benefício em estudar a Bíblia? Existe algum benefício em dedicar ou basear a minha vida a este livro sagrado? Bom, um dos maiores benefícios que eu posso dizer a vocês, sabe qual é? É de que, através da Bíblia, a gente pode conhecer Deus. Não só sobre Deus, porque sobre Deus você pode
aprender ou conhecer em muitos lugares. Um pregador estava aqui num congresso aqui no Brasil, ele é da Espanha, um país extremamente secularizado, e hostil à Bíblia, à igreja, à religião, qualquer tipo de coisa nesse sentido. Ele teve contato com um garoto de 27 anos que nunca tinha visto uma Bíblia na sua vida, nunca tinha ido numa igreja, nem num casamento, num aniversário, nada, e que se declarava um ateu, alguém que não cria em Deus. E ele teve um pouco de liberdade e perguntou: mas por que você não crê em Deus? 27 anos, nunca viu uma Bíblia? Não, nunca foi na igreja, nunca você parou para conversar? Não, nunca. Mas eu sou um ateu. Mas por que você é um ateu? Porque eu sigo uma pessoa no YouTube que é ateu e ele fala muito mal da Bíblia. E diz que Deus é mau, que se ele existisse é muito mau, injusto. E eu sigo ele, eu aprendi isso lá. Sabe onde muitas pessoas têm aprendido sobre Deus? Eles têm aprendido sobre Deus, sobre pessoas que nem conhecem a Deus, nem creem em Deus, tampouco conhecem a sua palavra. Você quer ter uma fonte primária para conhecer quem é Deus? Quer conhecer sobre sua justiça, sobre seu caráter, seu amor, sua misericórdia, a existência e o poder que Ele tem? Você quer conhecer a Deus? Nossa, pastor, é possível? Um dia um garoto de 11 anos me perguntou: mas como é que eu faço para conhecer Deus? 11 anos de idade, chorando. E foi muito óbvio, mas eu tive que dizer para ele: vá ler a Bíblia, estude a Bíblia, e você vai conhecer sobre quem é Deus. Você quer conhecer a Deus de verdade? Quer saber o que Ele pensa sobre você? Quer saber o que Ele planejou para você? Quer saber um pouco sobre o que Ele, e o suficiente para que você saiba o quanto Ele te ama? Leia a Bíblia, estude a Bíblia. Ela não vai só te possibilitar saber sobre quem é Deus, mas dar a você a possibilidade de conhecer quem Ele é de verdade. E eu, quem sabe, falo para alguém hoje pela manhã, que embora esteja aqui na igreja, embora seja alguém religioso, quem sabe até confessa uma fé cristã, ou até mesmo adventista, e por muitas e muitas vezes se pergunta: será que Deus me ama? Será que Ele se importa comigo? Será que posso conhecê-lo? Eu vim aqui te dizer nesta manhã, amigo, que existe sim uma forma prática, direta e objetiva de saber quem é Deus, e é através da sua palavra. Eu tinha uma Bíblia durante muito tempo, vim de uma denominação religiosa que incentivava desde muito cedo a gente ter contato com oração, né, e com orientações sobre religião. Mas eu tinha uma Bíblia, ninguém me motivava a ler a Bíblia. Tudo que eu sei sobre Deus, tudo que eu sei sobre o que Ele planejou para a minha vida, para o meu futuro, eu descobri em sua palavra. Deus te chamou aqui hoje pela manhã para dizer: você precisa me conhecer. E se você quiser me conhecer de verdade, vá para a minha palavra. E eu até me atreveria a dizer: volte para a palavra. Quer conhecer sobre quem é Deus? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, porque ela é o único livro que pode dar a você verdadeira sabedoria. Você pode ler todos os livros que existem neste mundo, ter aulas com as pessoas mais doutas deste mundo, você pode esgotar todos os vídeos do YouTube que há neste mundo, você pode esgotar o seu rolo do Reels, quando você puder, de encher sua mente de conteúdo, de material, de informação, de tudo que você puder. Mas eu vim aqui te dizer uma coisa: sabedoria, você só vai encontrar na Bíblia. Alguns dizem: pastor, e eu li sobre isso hoje pela manhã, a experiência de Salomão, que quando assumiu o trono de Israel, após a morte de seu pai Davi, ele clamou a Deus, sabe? Ele disse: Senhor, eu preciso de sabedoria, porque como é que eu vou liderar um povo desse? Como é que eu posso assumir o lugar do meu pai? O cara com tantas conquistas, eu não posso. E o pedido de Salomão foi: me dê sabedoria. Eu não quero riqueza, eu quero sabedoria. E Deus atendeu ele: olha, como você não pediu outras coisas, bens, etc e tal, me pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria e ainda vou te dar tudo o que você nem pediu. Sabe o que eu aprendi? Hoje, você não precisa necessariamente pedir, embora Tiago diga: quem não tem sabedoria, peça a Deus porque Ele dá. Você quer ter sabedoria? Eu vou ser mais objetivo com você. Sabedoria para viver, sabedoria para respeitar o que Deus orientou para você em sua palavra. Ter inteligência, sabe o que a Bíblia chama de inteligência? Inteligência é apartar-se daquilo que é ruim, daquilo que é mal, daquilo que não é correto, daquilo que coloca a sua vida em desordem. Lembra que você leu no texto a princípio? Você quer ter sabedoria? Leia a Bíblia. Simples assim. Quer ter uma vida sábia? Quer tomar boas decisões?
Leia a palavra de Deus, de preferência, todos os dias. Salmo 119, 130 diz assim: a revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento àqueles que são simples. Não simplório, mas aquele que reconhece que Deus, Ele sabe o que é melhor para você. Ele dá sabedoria a quem é simples, não quem é arrogante, não para quem se acha, não para quem fica pegando pedacinhos daquilo que só lhe convém. Ele ensina ao simples e dá sabedoria. Provérbios 2, verso 6 diz assim: olha, porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Uma escritura chamada Ellen White diz que quando alguém decide fazer da Bíblia seu alimento diário, sua meditação diária, e estuda ela com sinceridade e com humildade, torna a sua mente apta, olha, sabe o que ela diz? Torna a sua mente apta a entender e compreender qualquer conhecimento humano. Quer passar no Enem aí? Num lugar muito concorrido? Pessoas que leem a Bíblia têm uma mente diferente. Ela é útil para tudo, necessária para tudo. Leia a Bíblia. Ela dá sabedoria para aquele que é simples. Como poderá o jovem guardar puro o seu coração? Para mim, um dos pontos mais importantes que eu encontro nesse texto, ou na Bíblia, é de que a Bíblia é o único livro capaz de nos afastar do pecado. Como poderá o jovem guardar puro o seu coração? Como o jovem poderá guardar puro o seu coração longe daquilo que te afasta de Deus? A Bíblia diz: ouvindo e guardando a tua palavra no coração, para não pecar contra ti. Eu queria desafiar você hoje pela manhã a tomar a decisão de voltar para a palavra. Nossa, pastor, se pregar aqui numa igreja para motivar o pessoal a ler a Bíblia, você está meio descontextualizado. Será mesmo? A última pesquisa feita na Igreja Adventista do Sétimo Dia apontou que mais de 50% da membresia, inclusive jovens, não leem a Bíblia todo dia. Não lê. E fico tentando imaginar como é ter uma vida cristã forte. Como é que um jovem pode enfrentar tentações, provações no trabalho, na faculdade, longe da Bíblia? Gente, olha para cá. É ilusão, é impossível. Tem uma vida espiritual forte e viva na igreja e fora dela, sem Bíblia, é impossível. Dizer não ao pecado, às tentações, é impossível longe da Bíblia. Jesus não enfrentou o que ele enfrentou no deserto da tentação porque ele era Deus, poderosão e tal. Não, amigo, é porque ele lia a Bíblia, orava e jejuava. Pronto, acabou isso aí. Não, pastor, como é que é? Tá lá, ele falou: tem coisa que você vai vencer só com jejum e oração. E acabou. É palavra. Daniel não se alimentou das comidas que representavam a adoração a outros deuses lá em Babilônia. Ele não comeu, gente, por uma simples razão, porque ele estava cheio já. Simples assim. Já tentou comer uma comida muito legal, muito boa, saborosa, linda só de ver, mas com a barriga cheia? Tentou comer já? Você come? Eu duvido. Não dá para comer outras comidas, ou se alimentar de outras ideologias, ou ideias, ou propostas de vida, quando se está alimentado pela palavra. Eu prego para alguém hoje aqui pela manhã, que tem tido derrotas e mais derrotas espiritualmente falando, porque está longe da palavra. Tem vícios e pecados guardados, que por vezes se perguntam: meu Deus, como é que eu vou me liberar disso, ou me libertar disso? Eu sigo na igreja há tempos, há anos, e continuo da mesma forma, com os mesmos vícios, com os mesmos defeitos de caráter. A Bíblia tem poder para nos libertar do pecado, do poder do pecado. A Bíblia é o livro que pode dar a cada um de nós o que o mundo tanto precisa, aliás, tanto busca hoje. Apocalipse capítulo 1, verso 3 diz assim: olha, felizes são aqueles que leem, felizes são aqueles que ouvem, felizes são aqueles que colocam em prática
e acreditam no que está escrito neste livro. Eu não estou falando felicidade de ir para uma sequência de shows em uma grande cidade como São Paulo. Não é essa felicidade que Deus está falando, que está seguida de ressaca, sofrimento e de marcas que vai durar para o resto da vida. Eu já tentei buscar essa felicidade, e é um poço sem fim, é mentiroso, é falso, é fake, gente. Quer ter felicidade? Simples, leia a Bíblia. Encha sua mente da Bíblia. Feliz é o homem que segue os conselhos da Bíblia e nela medita de dia e de noite. Ela é como uma árvore, diz o Salmo 1, plantada junto à beira de um rio, e ao seu tempo sempre dá o devido fruto. Você quer ser feliz? Baseie sua vida na Bíblia. Jesus diz que quem baseia sua vida na Bíblia, quem ouve e se torna praticante da palavra, é como alguém que constrói a sua casa sobre uma rocha. Vem a tempestade, vem os problemas, vem as dores, vem as angústias, vem as pecas, vem a morte, e a sua vida não desaba, a sua família não desaba, os seus sonhos e futuro não desabam, porque está fundamentada sobre a rocha. Assim é a vida de alguém que não somente ouve, mas coloca em prática os princípios da Bíblia. Porém, quem vive assim, até ouve a Bíblia, mas não coloca em prática, é como alguém que vive com uma casa fundamentada sobre a areia, que no primeiro vento que bate, tudo se desmorona. A fé vai embora, os princípios vão embora. Eu negocio minha fé, ou eu faço de forma parcial aquilo que Deus me pede. Sim, amigo, você terá que escolher hoje. Você que está aqui ouvindo essa mensagem aqui ou em casa, seja sincero com você. Você tem tido uma vida feliz? Você tem tido o prazer de viver? Você tem tido uma vida que é útil para os outros? Quando você não sabe o que fazer, a quem ou a que você recorre? Você volta para onde quando você se perde? Quando as coisas estão fora de ordem, você coloca as coisas em ordem de novo, as caixinhas lá como é que você faz? Qual o manual que você usa? Qual a direção que você tem? Qual é o Waze que guia você quando você perde o caminho? Eu prego para alguém hoje aqui pela manhã que tem vivido uma vida infeliz, mesmo dentro da igreja. E muito provavelmente, até me atrevo a dizer, certamente, tem sido um ouvinte da palavra e não um praticante. Você quer ter alegria, felicidade? Volte para a Bíblia. Ame a Bíblia. É a maior demonstração do amor de Deus por você. Ele não deixou você sozinho. Se você por alguma razão pensou hoje, pastor, mas eu não tenho nenhuma prova, eu queria que Deus mandasse um anjo, que Ele fizesse o sol parar, que Deus fizesse uma coisa extraordinária para eu saber que Ele me ama. Você está com a maior demonstração do amor de Deus nas suas mãos aqui. Você pode ouvir a voz dEle todo dia. Ela levanta o abatido, ela dá força ao cansado, ela revigora as forças, ela dá sentido e propósito para a vida. Eu falo para alguém que está aqui que não lê mais. Mas para que esse tipo de apelo, pastor? Porque eu já descobri, gente, que não dá para ser crente, não dá para ser fiel a Deus longe da palavra. Não dá para você ter uma vida feliz de verdade longe da palavra. Isso é tudo papo furado, tudo mentira. Eu estou pregando para alguém hoje que está aqui, que sabe, que embora estando aqui, sabe que sua vida não está em conformidade com o que está aqui dentro. Sua família, seu casamento, sua forma de tratar tua esposa, teus filhos, ou tua forma de encarar o futuro. Quando você pensa, pastor, eu vou fazer uma escolha profissional, eu pergunto para um outro, sempre pergunto, vai fazer o quê? Eu estava no internato do meu filho ontem, vai fazer o quê? Ah, fazer tal coisa, mas você considerou o plano de Deus para a sua vida? O que você come está baseado aqui? A forma como você se posta está baseado aqui? A forma como você trata as pessoas está baseada nisso aqui? A forma como você encara o futuro e os problemas e adversidades dessa vida, o que enche teu coração, o que está aqui dentro? Eu queria desafiar alguém hoje a voltar para a Bíblia. Meu pai tem 84 anos hoje. Ano passado eu estava na Marginal Tietê, lotada ali.
Eu liguei para ele que era aniversário dele. Minha irmã tinha me falado que ele tinha acabado de fazer um exame com um oftalmologista. E o médico falou para ele: seu Pedro, você não vê mais nada, tá? Você é periférico, mais nada. Não. Aí ele falou assim para o médico: eu até leio minha Bíblia. Ele disse: lê a Bíblia? Que conversa? O médico tirou onda da cara dele. Seu Pedro, o senhor tem 1,5% de visão nos dois olhos. Eu atendo pessoas com 30% de visão que só veem vulto na frente deles. Você está me dizendo que lê a Bíblia? Meu pai aprendeu praticamente a ler na Bíblia. Meu pai já ensinou a Bíblia para um monte de gente. Meu pai já levou várias pessoas a Cristo, famílias inteiras, sendo um quase analfabeto. Eu nunca vi alguém tendo mudança tão brusca e tão séria na vida como meu pai. Aí eu perguntei para ele, que eu sabia do exame, né? Perguntei: papai, você tem medo de alguma coisa? Você ficou meio preocupado com o exame lá e tal? E me falou uma coisa que eu fiquei pensando. Sabe o que ele disse? Ele falou assim: eu tenho medo, filho, sim. De quê, pai? Eu tenho medo de ficar cego. Eu já pensei logo, eu tenho medo de ficar dependendo de alguém, né? De ser guiado de um lado para o outro. Tem glaucoma já, usa colírio o dia todo. Ele falou: eu tenho medo de ficar cego. Eu perguntei: por quê? Sabe o que ele me disse? Porque eu tenho medo de não conseguir ler a minha Bíblia todo dia. Eu tenho 2 olhos. Estudei mais que meu pai. E às vezes sou tentado a começar um dia sem ler a Bíblia. Eu falo para alguém que está aqui, que tem uma agenda muito forte, está estudando, está correndo, top, continue trabalhando, mas por favor, não viva perdendo tempo, porque não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. O que Deus vê por trás de uma decisão de alguém que decide ler a Bíblia todo dia, vê mais que quantos capítulos você lê. Se você lê e tal, está obtendo conteúdo, o que ele está vendo é: esse meu filho depende de mim, ele quer ouvir minha voz, ele quer começar o dia ouvindo a minha palavra, ele crê na minha palavra. Você não imaginar Deus falando para mim agora, para você agora, com a Bíblia na mão, dizendo: meu, como é que pode, em pleno século 21, em um mundo tão conturbado, e tantas verdades, um mundo tão líquido, tão terrível, ainda tem gente lá, ainda tem um garoto, uma garota lá, baseando sua vida na Bíblia. Eu fico imaginando a alegria de Deus vendo isso. Ellen White diz: nós deveríamos pegar a Bíblia, abrir a Bíblia e ler para Deus. Deus, olha, o Senhor falou isso, e eu quero que se cumpra em minha família, em minha vida, em meu futuro. Ela disse: nós deveríamos ler a Bíblia assim para Deus. Eu fico tentando imaginar Deus olhando para alguém hoje, dizendo assim: olha, Deus, eu continuo crendo na Bíblia, e eu quero basear a minha vida na tua palavra. Você quer poder para viver longe do pecado? Quer poder para viver uma vida santa? Eu quero fazer um convite para você. Levante, pegue a sua Bíblia e venha aqui à frente. Eu queria orar com você. Eu queria orar por alguém que eu te dizer: Senhor, eu quero voltar a ler a Bíblia todo dia. Eu quero basear a minha vida, meus planos e meus sonhos em tua palavra. Eu creio na Bíblia e quero que ela seja o meu alimento diário. Tem alguém que está aqui que quer orar comigo por esse motivo? Levanta, vem aqui à frente. Vem com a sua Bíblia, ou física ou no celular. Vem aqui à frente e diga: Senhor, eu quero prometer fidelidade à tua palavra. Eu quero praticar o que está escrito nela. E se está nela dizendo que eu serei feliz ao fazer isso, eu acredito nisso, Deus. Glória a Deus. Levanta. Está no celular? Traz o celular. É só um símbolo. Venha com ela. Vem aqui. Eu queria desafiar você. Eu queria motivar você a não se apartar deste livro. Você quer ter uma vida feliz de verdade? Leia a palavra todo dia. E quando não entender, tem uma lupa chamada Espírito de Profecia, que ajuda qualquer pessoa a entender. Um dia meu filho me ligou dizendo assim: papai, eu li hoje e não entendi nada, quase nada. Foi só por isso que Deus deixou uma lupinha chamada Espírito de Profecia. Você coloca assim, você entende tudo. Estava tudo lá, aí você lê e entende. É incrível. Se puder ler casado, melhor ainda. É um comentário da Bíblia, deixado por Deus para esse tempo, para fazer a gente entender o que nas épocas foram escritas antes da gente, não entende muito hoje. Mas uma coisa é certa: nunca teve um livro, embora antigo, tão atual, tão necessário, tão urgente na vida de alguém para esse tempo do que a palavra. Você pode dar um abraço nela, fica assim, ó. Não é amuleto não, tá? É uma forma física, material, de Deus dizer a você e a mim: todo dia eu te amo, não esqueci de você. Quer ser feliz? Quer ter uma vida santa? Quer ter uma vida sábia? Quer me conhecer de verdade?
Então leia a Bíblia. Que Deus te abençoe. Antes de orar, eu queria que você orasse. Feche teus olhos. Converse com Deus. Se você tem consciência que a Bíblia não tem sido a base da tua vida, fala para Ele. E se tem sido, e você tem enfrentado duras provas por se manter fiéis aos princípios da Bíblia, renove o seu desejo de ser fiel à Bíblia, custe que custar. Céus e terras irão desabar, diz a palavra, mas só irão permanecer de pé aqueles que estiverem ao lado da palavra. Vai vir tempestade para quem construiu essa casa sobre a rocha, ou para quem construiu essa casa sobre a areia. Tempestade é o que não vai faltar, gente. O motivo para viver uma vida infeliz nesse mundo é o que não vai faltar. As tempestades irão existir para qualquer pessoa, para quem crê na Bíblia e para quem não crê na Bíblia, para quem baseia sua vida na palavra e para quem não baseia. Mas a promessa de Deus é: para quem basear ou fundamentar a sua vida na palavra, sua vida não vai desabar. Ele vai sustentar sua casa, seu futuro. Pai querido, eu sei que estou orando com alguém que está aqui, que assim como eu, em alguns momentos da minha experiência cristã, me afastei da Bíblia, ou passei a ler ela de forma mecânica, ou superficial, ou até mesmo lendo, mas no fundo, no dia a dia, não decidindo colocar em prática. Parece tão simples, é simples demais. Por favor, nos ajude a crer e a viver o simples. Não ser somente ouvinte, mas praticante. Nós queremos, Senhor, conhecer a Tua vontade, e queremos poder para colocá-la em prática. Não para a gente ser salvo, porque salvo a gente já foi. A Tua palavra foi deixada para a gente viver, ou descobrir como viver para a glória de Deus. Queremos viver uma vida baseada na Tua palavra, a tal ponto de pessoas olharem para a gente e dizerem: eu quero ter a vida dessa garota, eu quero ter a vida desse jovem, eu quero ter uma família igual desse rapaz, desse homem, dessa mulher, eu quero ser bem sucedido que nele é. A Tua palavra diz que se nós meditássemos nela, Josué capítulo 1 verso 9, e lêssemos ela de manhã, de tarde e de noite, não nos desviarmos dela, ensinarmos elas para os outros, tudo que fizermos seria bem sucedido. Senhor, é isso que nós queremos para a nossa vida. Guarde a Tua palavra, Senhor, em nosso coração, para a gente não pecar contra Ti, que ela seja o nosso pão, o nosso alimento diário, e nos ajude a concluir, Senhor, de que a gente não terá uma vida feliz e plena, mesmo dentro da igreja, longe da palavra. Nós nos colocamos em Tuas mãos agora. Te pedimos perdão pelas vezes que nós começamos o dia longe da Tua palavra. Que nada e nem ninguém seja mais importante do que ouvir a Tua voz todos os dias, através da Tua palavra. Nos colocamos em Tuas mãos. Abençoe a cada um dos que vieram aqui e dos que estão também na igreja, dos que estão assistindo essa mensagem, e que a Tua palavra continue sendo a nossa base, nosso guia, nossa espada, a guiar e a nos fazer avançar em todas as áreas da nossa vida. Ajuda-nos a descobrir, lendo ela, como viver uma vida útil e que abençoe outras vidas. Se ela seja nosso alimento, nosso guia, nos ensinando, nos corrigindo, nos mostrando aquilo que é correto. Esse é o nosso pedido, Deus, e a nossa oração, em nome de Jesus.